Então, a gente está aqui com a psicóloga Graziella, que ela vai explicar para nós um exemplo dessa teoria que a gente acabou de falar. Então, por favor, Graziella, se apresenta, de onde você vem, para onde você vai. Tome. Bom, eu sou Graziela, sou psicóloga clínica. Eu tenho 13 anos de formação, experiência e para onde eu vou, não sei ainda. Na verdade, eu não vou em lugar nenhum, porque eu tô em casa, de quarentena, igual todo mundo. Então, o exemplo que a gente quer que você dá é como é que a gente utiliza o potencial das pessoas para que elas mesmas se beneficiem e que atinjam algo que sozinhas elas não conseguiriam. Bom, quando o Thiago me perguntou a respeito dessa questão, me lembrei de uma situação que aconteceu no ano passado, né? A gente participa de um grupo, que é um grupo de estudos de autoconhecimento, e nesse grupo alguns membros do grupo são convidados a dar os estudos, né? Então, a gente tem um livro de base e alguns de nós ficamos responsáveis em cada dia do encontro de dar os estudos. A gente estava estudando o livro A Coragem de Ser Imperfeito, que fala a respeito de vulnerabilidade, de vergonha, culpa, né? Algumas coisas bem humanas mesmo. E nós éramos 4 para estudar um capítulo, esse livro. Para estudar um capítulo e para traduzir isso para o pessoal lá, que são mais ou menos umas 30 pessoas que participam desses estudos. Então, o que, que nós fizemos? Né? Nós quatro pessoas, em 4 dias diferentes, com 1 hora cada dia, a gente tinha que dar o estudo de um capítulo só. Né? Então, para ficar legal, para ficar coeso, a gente resolveu se reunir e planejar juntos o que seria feito. Né? Cada um leu aquilo e preparou, né, aquilo que seria o capítulo, e a gente se encontrou e então definiu isso. E como é que foi esse processo de definição, né? A primeira coisa que a gente levou em consideração foi o como que nós queremos fazer esses estudos, esses 4 dias de estudos. E a gente entendeu que, de acordo com o desenvolvimento do texto e do tema, era importante que houvesse uma preparação de teoria, né? Então, as pessoas precisavam ser instruídas a respeito do que a gente ia trabalhar, do que era aquele tema que a gente ia levar para elas, né? Além disso, tinha uma outra questão. O capítulo, ele era precedido por outros 2 capítulos do livro que tinham sido estudados no ano anterior. Então, a gente precisava fazer uma breve recapitulação para que todo mundo pudesse pegar o fio da meada e tudo. Então, isso foi um critério. O outro critério é que a gente não queria que ficasse só na teoria. A gente queria que as pessoas tivessem algumas vivências, que fossem feitas algumas dinâmicas, para que o pessoal pudesse internalizar. Porque a essência do trabalho dessa autora é em cima dos sentimentos de vergonha, de culpa e de quanto é importante que a gente passe disso, né? E se propõe a ficar um pouco mais vulnerável, propõe a enfrentar essa vergonha para alcançar melhores resultados na vida. E assim, no nosso entendimento, não tem como, né? E no entendimento da autora também, não tinha como trabalhar o sentimento da vergonha sem necessariamente a gente expor isso, colocar as pessoas para se exporem, para entrar em contato com essa vergonha. Então, esses eram os princípios. A gente precisava recapitular, a gente precisava dar um pouco de teoria e a gente precisava de momentos em que as pessoas pudessem experimentar as coisas que a gente estava levando. Então, nós 4, nós nos reunimos, definimos isso. E aí, a partir disso, entre nós fomos pensando quem seria a melhor pessoa para fazer cada uma daquelas partes, né? Que aí entra a questão do potencial que o Thiago estava falando. Um dos membros do grupo, ela é professora de crianças, né? De sexta série, sétima série. E ela é muito boa para resumir, para explicar, para condensar aquilo que precisa ser falado
de uma forma muito simples, né? Ela está acostumada a traduzir coisas muito difíceis para crianças de 12, 13 anos. Então, nós escolhemos ela e ela mesma se colocou como uma boa pessoa para iniciar, que ela seria o primeiro estudo, então seria a primeira a fazer a recapitulação dos capítulos anteriores e dar a primeira parte desse capítulo que a gente estava estudando. Aí depois a gente precisava de uma pessoa que entendesse um pouco das questões psicológicas para dar o fechamento do capítulo na parte teórica, né? Aí eu fiquei responsável por essa parte. E a nossa definição foi no sentido assim de quem tem mais entendimento, né, do assunto, de quem se afiniza mais com esse assunto. Aí a gente precisava de uma pessoa que fosse iniciar a parte prática na semana seguinte, né, depois de mim. E aí isso ficou no encargo de um colega que tinha muita habilidade em fazer essas dinâmicas simples, né? Porque ainda não era a grande dinâmica que ia fechar o capítulo todo. Era uma dinâmica mais simples. Então ficou com esse colega que estava acostumado a fazer isso em grupo de evangelização no centro espírita que ele trabalha, né? Então ele trouxe algumas ideias e ele ficou com essa terceira parte, que eram as primeiras dinâmicas, introduzindo para as pessoas irem sentindo aquilo dentro delas. E para fechar, o encargo de fechar e fazer a grande técnica, né, a grande dinâmica, que ia amarrar tudo aquilo que a gente tinha trabalhado anteriormente, ficou com uma colega que tem muita experiência com isso, que trabalha com grupos, que é psicóloga também, que trabalha com grupos, que faz várias ações, né, com várias pessoas ao mesmo tempo. A gente já tinha tido algumas oportunidades de trabalhar com ela lá nesse mesmo grupo, né, que tinha sido muito bacana. Então ela ficou com esse encargo de fechar, amarrar tudo e fazer a coisa toda ter sentido. E ela é muito boa para fazer isso. Então, vejam, apesar da gente ter feito, cada um ter feito um pedacinho, e a ideia desse grupo, o princípio desse grupo é esse mesmo, né? Cada dia uma pessoa é responsável pelo estudo, a gente conseguiu fazer isso de uma maneira coesa, porque a gente, primeiro, conversou juntos, né? Pensou sobre juntos. Isso foi importante, porque aí não ficou repetindo, não ficou conflitando, né? Não ficou cada um trabalhando de um jeito, o mesmo tema. E a gente conseguiu fazer isso também porque a gente levou em consideração o que cada um tinha de mais forte, o que cada um tinha mais para oferecer. E é isso. Muito obrigado, Graziela, pelo De exemplo. nada. Foi ótimo. Gente, vocês perceberam que enriqueceu os conceitos que a gente acabou de falar? E é isso que eu quero que você preste atenção. A gente vai reforçar isso com